E aí, galera, belezinha? Bora aí para mais um bate-papo. Agora vamos dar uma entrada aqui na região norte do Brasil, beleza? Vamos falar da localização e meio natural, percurso TVZI e vamos direto ao ponto. Pessoal, então tá aí. Mapinha da região norte, né? Você já tem aí, olha as siglas que a gente já treinou bastante, né? Então, AC, Acre, RO, Rondônia, AM, Amazonas, RR, Roraima, AP, Amapá, PA, Pará e TO, Tocantins, tá? Sempre é bom a gente relembrar essas siglas, porque até lá no ensino médio, os alunos, por falta de treinar, eles confundem essas siglas. Então, não vamos ter esse problema, tá joia? Então, olha aí, o norte do Brasil engloba esses estados, né, que a gente já falou, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A floresta da Amazônia, célebre pela biodiversidade, abrange maior parte da região. E lembrando, tá, gente, que a floresta amazônica ela é a floresta com maior biodiversidade do planeta, ou seja, ela tem o maior número de espécies vivas, né? Animais, vegetais, tá? A maior quantidade conhecida e provavelmente a maior quantidade desconhecida, né? Estima-se que não se conhece nem 10% de tudo que a floresta tem, tá bom? Em espécies, né? Então, um dos motivos pelos quais é importante a gente trabalhar a questão da preservação do meio ambiente é porque ali dentro daquela floresta, algo que hoje está sendo desmatado pode estar colocando em extinção, por exemplo, uma planta que pode ter a cura de uma doença que ainda não foi descoberta, mas que às vezes a cura já está lá, né? Então a gente tem que preservar, tá? Tem que cuidar com carinho, tá? da nossa natureza, certo? Claro, sempre buscando aquilo que a gente vem falando, né, nas aulas anteriores, o desenvolvimento ecologicamente sustentável, ou alguns chamam de desenvolvimento economicamente sustentável, né? O que é isso? É produzir, é gerar riqueza, é gerar emprego, é gerar pagamento de impostos, porque o Estado também se sustenta a partir dos impostos, tá? Mas cuidando o máximo possível do meio ambiente. Não dá para parar tudo, né? Falar assim, não vamos mais fazer nada para cuidar do meio ambiente. Não. Temos que usar a nosso favor. Mas temos que usar a nosso favor de que forma? Cuidando para que as próximas gerações também possam se beneficiar, né? E que a nossa própria geração não seja prejudicada nesse uso aí, tá bom? Então, fica essa dica aí. Então, falou de floresta amazônica, você está falando da maior biodiversidade do planeta, tá bom? Lembrando que a floresta amazônica é a maior floresta equatorial do planeta. Se você for falar assim, qual é a maior floresta do planeta? Tá? Você vai pesquisar e vai encontrar que a taiga siberiana no norte da Rússia, em tamanho, em extensão, ela é maior que a floresta amazônica. Tá? Agora, em biodiversidade, tá? A floresta amazônica, disparadamente, é a maior do planeta. Tudo bem, gente? Então, não faça essa confusão aí. Tá? Então, posso falar o seguinte, a floresta amazônica é a segunda maior do planeta em extensão e a maior do planeta em biodiversidade. Tá bom? No estado do Amazonas, cidade de Manaus, encontra-se às margens do Rio Negro e por vários quilômetros a água escura desse rio corre junto à água clara do Rio Solimões. Muito bonito, tá? Depois vocês vão pesquisar essa imagem aí, a junção do Rio Negro e do Solimões, né? Se fica bem nítido, de um lado a água mais escura, do outro lado a água mais clara. A água escura lá não é que ela é suja, não, é porque o tipo de mineral de onde vem o rio, né, dá a coloração da água, tá bom? É igual a água do mar, quando você sobrevoa uma praia, você vai ver que tem locais com água mais azulada e com locais com água mais esverdeada. Aquilo ali não é que a água está suja ou está limpa, aquilo ali é o tipo de alga que predomina naquele ambiente, tá bom? Que vai contribuir para essa coloração. Tá joia? Então depois pesquisem aí o encontro dos rios Negro e Solimões, tá? É um fenômeno da natureza muito bonito. Tá joia? E mais à frente eles formam o rio Amazonas, a área da região norte aí de 3.870.000 quilômetros quadrados, tá bom? E a população aí de 18.430.000 habitantes, tá joia?
Olha aí, pessoal. Então, falando agora da região norte especificamente, um detalhe que você precisa saber distinguir, tá? Então, tem um mapa do Brasil aí, com alguns pedaços do restante da América do Sul também, tá? E aí, esse mapa, ele mostra na legenda, circundado em amarelo, exatamente o que é a região norte do Brasil, tá bom? A gente já viu no mapa do slide anterior os estados que compõem a região norte do Brasil. Só que nós temos outros termos que levam à confusão porque são termos com nomes parecidos, né? Então veja em verde claro aí a Amazônia brasileira ou Amazônia legal. Aí você vai falar, oxe, no caso da Amazônia brasileira, além dos estados da região norte, você tem lá o Mato Grosso, que é um estado da região centro-oeste, mas ele faz parte da Amazônia brasileira, por causa da sua característica natural, certo? E mais da metade do Maranhão, olha lá, né? O Maranhão, ele entra, boa parte dele, na área chamada Amazônia brasileira, que a gente também vai chamar mais de Amazônia legal. Legal porque foi uma área instituída por lei. Então, tudo que vem de lei é legal. O que não está na lei, o que é proibido é ilegal, tá bom? Então, daí o termo Amazônia brasileira ou Amazônia legal. E por que falar Amazônia brasileira? Porque em verde escuro, você vai ver que a floresta amazônica, ela extrapola os limites territoriais do Brasil, tá? Veja aí, ó, você tem a Amazônia na Bolívia, você tem no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, na Guiana, no Suriname e no território aí ultramarino francês, chamado de Guiana Francesa. Lembrando, tá, gente, que Guiana Francesa não é país, tá? Então tá aí o textinho do lado, ó. Esses termos são normalmente confundidos pelas pessoas. Vamos lá, então. Amazônia legal, primeiro termo que a gente já estudou aí, né? Continental ou com a Amazônia, né? Abrange terras de vários países, como Brasil, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru, Guiana, Suriname, além da Guiana Francesa, departamento ultramarino, tá bom? Então, essa aí é a nossa Amazônia continental ou a Amazônia, tá joia? Também chamada de Amazônia internacional, tá? Ela vai pegar a floresta amazônica inteira, né? A Amazônia legal, a Amazônia brasileira, né? E é também a área de Amazônia internacional. Então, toda a área verde clara e escura do mapa, tá bom? Agora sim, usando o mesmo mapa, tá? Nós vamos falar especificamente da Amazônia legal, tá bom? Então, no outro slide a gente falou um pouquinho de Amazônia legal, mas lá a gente estava falando, na verdade, de Amazônia internacional, que é a área inteira. Então, agora a gente vai falar só da área verde claro aí, que inclui, além dos estados da região norte, o Mato Grosso e parte do Maranhão, tá? Então, tá aí, ó. Corresponde à área total dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Tá? Essa área, gente, ela foi instituída pelo governo federal para implementar projetos de desenvolvimento pela SUDAM, tá? Que é a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Tá joia? Então essa aí é a Amazônia legal. Mais uma vez um mapinha aí para frisar esse conhecimento, né? Então, região norte ou Amazônia. Então, para responder melhor isso aí, a gente coloca assim, ó, portanto, a Amazônia internacional, a Amazônia legal e região norte são espaços distintos entre si, não confunda-os, tá? Então está aí bem claro no mapa, né? O que está dentro da linha amarela, eu vou chamar de região norte. O que está pintado com verde claro, eu vou chamar de Amazônia legal, que é o quê? A região norte inteira, mais o Mato Grosso e parte do Maranhão. E o que está em verde escuro é a Amazônia internacional. Agora vamos lembrar, tá, gente? Quando a gente fala de Amazônia internacional, ela inclui o que está em verde escuro, tá? E o que está em verde claro, tá? Então, quando falar assim, a Amazônia é do Brasil? Não. Apenas a parte que está dentro do território brasileiro, ela pertence ao Brasil, tá bom? A parte que não está dentro do Brasil, obviamente, vai corresponder a cada um de seus países, tá joia?
Pessoal, então agora entrando aqui nos aspectos físicos gerais, tá, da região norte, a gente começa falando aí do relevo, né? E lembrando que quando a gente fala de região norte, a gente vai estar quase o tempo todo falando também de floresta amazônica, no caso a Amazônia brasileira, tá? Ou a Amazônia Legal, como a gente viu, né? Então, o relevo, olha lá, ó, a estrutura geológica presente na região de floresta amazônica é oriunda de fenômenos geológicos ocorridos ao longo de milhões de anos, que consolidou a formação de depressões e planícies, que são características predominantes em praticamente todos os estados que fazem parte da Amazônia. Você vai ver que são baixas altitudes, né? Chegando no máximo ali a 200 metros de altitude, uma região bastante plana, tá? Então, isso inclusive facilita a navegação, né? A navegação fluvial, porque rios de relevos mais planos, tá? Eles tendem a correr mais lentamente, tornando mais segura, tá? A circulação aí de navios, né? Ou navios não, né? Mas embarcações fluviais, tá bom? O navio ele vai estar em alto mar, né? E aí nós vamos ter essa característica. Quando você tem rios em regiões planálticas ou regiões de grandes aclives e declives, né? Esses rios eles são mais violentos em relação à velocidade das águas. Então são rios menos navegáveis, tá? Então uma das características aí do relevo da região norte de um modo geral é que por ser predominantemente plano, ele tem a maioria de rios navegáveis, tá? Então, olha aí, ó, diante dessas informações, segundo a classificação do geógrafo Jurandir Ross, o estado do Amazonas explicita as seguintes variações do relevo. Então, depressão da Amazônia Ocidental, depressão marginal Norte Amazônia, depressão marginal Sul Amazônica, planaltos residuais norte amazônicos, planalto do Rio Amazonas, planalto da Amazônia Oriental. Essa classificação foi concebida por meio de pesquisas realizadas pelo RAND Brasil. Tá? A planície do Rio Amazonas possui altitudes que variam de 100 a 200 metros acima do nível do mar, e na depressão marginal norte amazônica atinge entre 200 e 300 metros. Tá? Então, no geral, em torno de até 200 metros, você tem aí o relevo da Amazônia. Então, o que é importante para você, no 7º ano, lembrar sobre o relevo da Amazônia? É um relevo predominantemente plano, tá? Com rios facilmente navegáveis em sua maioria, tá? Tem as exceções, tá certo? E que tem baixas altitudes, aí, chegando até a 200 metros. Para título de comparação, aqui no Distrito Federal nós estamos a mais de 1.300 metros de altitude em alguns locais da cidade. Tá bom? É aí uma representação dos níveis da floresta, né? Você tem a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Nós vamos estar falando desses níveis aí no próximo slide, quando falarmos de vegetação. Olha aí, pessoal, então um aspecto importantíssimo aí físico, né, da Amazônia é a questão do clima, tá? Ao fundo você já tem aí a ilustração de uma chuva, né? Parece que é uma chuva que vai se tornar bem intensa ali pelo tipo de nuvem, né? A nuvem mais escura, cúmulos nimbos, né? São nuvens mais intensas aí de formação de chuva. Tá? E aí o que acontece? A primeira coisa que a gente sabe é que nós temos um clima equatorial úmido, né? E equatorial porque está nas proximidades ali da linha do Equador, tá? E úmido porque tem uma grande pluviosidade, é um dos locais em que mais chove no planeta. Tá? E a chuva, né? Falando de chuva, nós temos aí o predomínio das chuvas do tipo convectiva, né? Você tem as chuvas frontais, que são aquelas que se ocasionam quando você tem uma massa de ar fria com uma massa de ar quente se colidindo, tá? Você tem as chuvas orográficas, né? Quando a massa de ar colide com um obstáculo físico, que pode ser um morro, uma serra, uma montanha. No caso do Brasil, não tem montanha no nosso território, tá bom? E você tem esse tipo de chuva aí que é muito comum na região amazônica, que são as chamadas chuvas de convecção ou chuvas convectivas, né? Elas ocorrem por conta da intensa luminosidade solar e aquece a superfície e as plantas evapotranspiram, os rios evapotranspiram, né? Liberando vapor d'água para a atmosfera e geralmente no entardecer você tem um resfriamento da atmosfera porque o sol está quase se pondo ali, né? E aí você vai ter uma concentração das moléculas de vapor d'água nas nuvens, né? Tornando-as mais pesadas e caindo, precipitando, né? Chovendo. Tá? Então você tem as chuvas convectivas predominando aí
no clima equatorial úmido da região amazônica. Tá? Então, o clima predominante tropical, no Brasil nós temos o predomínio do clima tropical, já no estado do Amazonas o que prevalece é o equatorial proveniente da proximidade com a linha do Equador, como já falamos, né? O clima equatorial caracterizado pelas elevadas temperaturas e altos índices de chuva. Isso é decorrente das altas temperaturas que provocam uma grande evaporação, que mais tarde se transforma em chuvas. Tá? Lembrando que quando você fala de ambientes vivos, né, por exemplo, a vegetação, você fala de evapotranspiração, tá? Não apenas uma evaporação. As estações do ano são distintas e uma amplitude térmica anual alta. Né? As chuvas são periódicas, bem distribuídas ao longo do ano. A temperatura média do estado atinge 31,4 graus e índices pluviométricos variam de 1.750 milímetros a 3.652 milímetros e a umidade relativa do ar anualmente varia de 80% a 90%, ou seja, chove quase todo dia. Tá bom? Com a umidade relativa dessa aí é muito fácil chegar ao ponto de saturação que vai promover as chuvas. Tá bom? Então a estação seca decorre do curto espaço de tempo. Nessa época os índices pluviométricos chegam a 60 milímetros mensais. E aí o problema da estação seca, né, é que você vai ter um aumento ali da proliferação das queimadas, né, que muito prejudicam a vegetação e também poluem o ar, né, liberando aí os monóxidos e dióxidos de carbono, né, que podem em excesso se tornar prejudiciais até para a nossa saúde, tá bom? Pessoal, então mais uma vez aí falando de vegetação, tá? Dentro dos aspectos físicos gerais da região norte da floresta amazônica, tá? Você tem aí novamente aquele desenho dos níveis da floresta, né? Então, você tem lá a mata de igapó, né? Com árvores de pequeno porte, né? Sempre abaixo aí de 20 metros, tá? No igapó. E a característica do igapó é que essas árvores elas estão constantemente com suas raízes infiltradas dentro da água do rio. Tá? E a mata de várzea é aquela que periodicamente ela vai estar submersa, porque o rio na época da maior pluviosidade ele tem um aumento de nível e aí consegue atingir ali a mata de várzea que tem plantas intermediárias em torno de 20 metros de altura, né? E depois nós temos a área mais alta ali, depois a mata de terra firme. Então, a terra firme, ela corresponde, não dá para perceber no desenho aí, mas ela corresponde a praticamente 90% da floresta amazônica. Né? É a área que a água do rio, por mais elevada que esteja, ela não atinge a área de terra firme. E na área de terra firme, você tem árvores aí acima de 20 metros em geral, tá bom? E depois da terra firme, você tem a faixa de transição chamada de floresta semiúmida, tá bom? Então essa aí é a principal característica da vegetação da floresta amazônica, né? E também, como já dissemos lá no início, você tem uma das maiores biodiversidades do planeta também por conta da vegetação. Você tem a fauna e você tem a flora aí contribuindo para esse gigantismo de variedade genética na região. Olha aí, pessoal, então uma parte bem interessante também do estudo da região norte é a questão da hidrografia, porque para falar da hidrografia, né, a gente fala do rio mais volumoso do planeta, aí, que é o rio Amazonas, né? Já começo aí com a imagem dos meandros, né, essas curvas que o rio faz. Tá? Falamos no slide anterior que a região norte ela é bastante plana. Então, por ela ser plana, a água flui mais lentamente do que ela fluiria se fosse uma região de relevo acidentado. Tá bom? Então, por esse motivo, por esse fluir lento das águas, o poder erosivo dessa água é menor do que se ela passasse em alta velocidade. Então, por isso que o rio ele faz esses meandros, essas curvas aí que você observa na imagem. Tá bom? Se você estiver sobrevoando uma área que tem um rio e aquele rio for mais retilíneo, lá de cima, sem ver o desnível do relevo, você consegue entender que aquela região ali tem um grande aclive, porque a água está correndo com mais velocidade, né, e desgastando mais intensamente as suas bordas ali, fazendo um curso mais retilíneo. Agora, se você estiver sobrevoando e observar um rio com muita curva, você já pode entender que aquela área ali ela é mais plana,
porque a água corre mais lentamente e o poder erosivo dela é menor e por isso ele vai procurar sempre o caminho mais fácil ali, né, com menor concentração mineral para desgastar, tá certo? Então por isso os rios amazônicos, de um modo geral, tá? E são vários, tá? Quando a gente fala de rio Amazonas, às vezes dá a impressão que é o único rio, né? Não temos milhares ali de cursos fluviais, né? Abastecendo aí o maior, que é o rio Amazonas, tá joia? Olha aí, ó, o estado do Amazonas e seu território, o rio de maior volume de água do mundo, né, o Amazonas, tá? 6.570 km de extensão, volume de 100 mil metros cúbicos. Esse rio nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. E aí o que acontece? Ele nasce no degelo, tá, gente, da neve ali na Cordilheira dos Andes, num gotejamento, né? E aí vai ganhando seu curso e ganhando vida própria posteriormente, tá? É só a neve que forma, não. O que abastece predominante o rio são as chuvas que se formam ao longo do rio aí por conta da evapotranspiração dessa gigante vegetação, tá joia? Então o rio Amazonas, né? Ele tá aí, teve uma discussão ao longo de muito tempo, né? Se o rio Amazonas é maior, se o rio Nilo na África é maior, tá bom? Mas já ficou tranquila essa discussão por conta da imagem de satélite. Hoje a gente tem como calcular perfeitamente. Tá? E aí o rio Amazonas, além de ser o mais caudaloso, mais volumoso, né, ele é o rio com maior extensão entre o local em que ele nasce e o local em que ele deságua no mar. Tá bom? Beleza, gente? Então, maior reserva de água doce do mundo, né? Cerca de 1/5 da água doce do planeta está nessa região. Tá? Então, isso também desperta os interesses internacionais, né, muito grande por uma tentativa de controle da Amazônia, porque água é o recurso mais importante para a vida humana, tá? Aliado ali aos alimentos, os sais minerais, etc. Né? Sem água, a gente não vive. Tá? Então, a Amazônia tem, para cada 5 copos de água doce do planeta, um está na região norte do Brasil. Tá joia? Beleza, pessoal? Então, para finalizar esse bate-papo de hoje, um exercício bem tranquilo aqui, tá? Que eu espero que vocês façam aí no caderno, tá bom? Se não precisa estar enviando, esse exercício é mais um treino, tá? Daqueles que a gente sempre faz ao final das aulas gravadas, né? Eu quero que você consiga explicar a diferença entre Amazônia Internacional, Amazônia Legal e Região Norte lá no teu caderno, tá bom? Você pode desenhar, você pode copiar aquele mapinha aí do slide, você pode fazer o textinho, né, resumido aí, explicando o que é cada um desses espaços. Beleza? Obrigado pela atenção, galera, e daqui a pouco a gente já está junto aí, se Deus quiser, em sala de aula, beleza? Valeu!